Olá a todos e todas que nos escutam diretamente agora, de forma itinerante, no Rio de Janeiro, o dia 14/6 do ano da graça de 2024, a Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados Seccional de Santa Catarina, por meio do seu podcast Ativo Intangível, entrevista hoje Rafael Machado, e trataremos de sua formação acadêmica, contabilidade, reforma tributária e um pouquinho a mais de muitos ativos intangíveis. Do nosso querido Rafael Machado, que é contador, está presidente do CRC do Rio de Janeiro, tem várias graduações, eu acho que ao longo do caminho vão me corrigindo, mas administração, salvo engano, direito, e é flamenguista. Bem, além disso, nós contamos aí com a presença dos facilitadores, não menos querido Paulo Pegas, professor Paulo Pegas, e também o Paulo Sanches. O Paulo Pegas, estamos no duplo Paulo, né? O Paulo Pegas é contador também, professor, autor de livros, artigos. Não trouxe o livro dele, que é um livrão grandão. Não sobrou, infelizmente, mala para tudo isso, porque eu queria o autógrafo dele. Até hoje eu não consegui pegar e ele já esteve conosco lá em Santa Catarina algumas vezes. Ele está VP de controle interno do Conselho Regional de Contabilidade e é botafoguense. E já o Paulo Sanches da AG Capital e cuida da parte comercial da AG Capital, negócios, a gerência de negócios da AG Capital. E ele é gremista. Então, nós estamos aqui numa mesa eclética no mundo do futebol, também no mundo do futebol. Prazer demais aí estar com vocês. Muito obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês, né? Conceder esse espaço para a OAB de Santa Catarina, aqui no campo de jogo dos cariocas. Especialmente, então, ao Rafael, né? Que é o nosso entrevistado, mas eu também fico muito feliz do Paulo, porque a gente já se conhece de alguns anos e unir, assim, essas coisas já gera uma energia que a gente às vezes não consegue descrever. Bem, Rafael, eu vou iniciar a primeira pergunta, depois vai ter uma variação de perguntas aí com o Paulo Pegas, com o Paulo Sanches e até o final da nossa entrevista. O objetivo é aquele do convite, a ideia da gente fazer um bate-papo leve, descontraído, mas, sobretudo, com conteúdo. Então, sem delongas, o que te levou, Rafael, ao curso de contabilidade? Legal. Boa tarde para todos. Primeiro, te agradecer, André, o convite. Para mim foi um convite muito especial que eu te atendi na hora, porque podcast, eu acho o podcast uma forma de você gerar conteúdo bem interessante, né? E moderna, que é uma mesa, que você vai batendo papo e as pessoas vão te assistindo. Agradecer o Paulo Pegas, que é uma pessoa que eu admiro muito. O Paulo é muito qualificado. Eu sempre brinco, falo assim, o Pegas, a mesma proporção da qualificação dele é a humildade dele. Isso me deixa muito próximo dele, porque eu penso muito parecido assim com ele. Mas não sou botafoguense. Não sou botafoguense. E Paulo conheci aqui agora. Paulo, prazer participar do podcast contigo. Me perdoa por ontem, foi sem querer. O Flamengo ganhou do Grêmio ali, como sempre, mas foi 2-1. Como sempre. Deixou eu fazer um gol no final ali, foi sem querer. Agora, em relação à pergunta, o que me fez estudar ciências contábeis foi porque, na verdade, a minha família não é uma família de contadores. O meu irmão e eu somos a primeira geração e a gente trabalhava numa empresa de contabilidade. Meu irmão já é técnico de contabilidade, eu fui fazer técnico de contabilidade por conta do meu irmão. Ele fez primeiro, meu irmão é 4 anos mais velho do que eu, fez técnico de contabilidade na época no Senac.
e foi trabalhar nessa empresa de contabilidade que era em frente à nossa casa. Eu tinha 14, 15 anos ali, comecei o técnico de contabilidade e comecei a trabalhar lá também. E aí concluí o técnico de contabilidade trabalhando lá, e a empresa lá ia mal. E aí o meu irmão, na verdade saiu o meu irmão e eu, e a gente ia montar um escritório com o Miguel, com o sócio. E meu irmão passou no processo seletivo da KPMG, acabou indo para a KPMG e nós montamos a empresa. E aí quando montamos a empresa de contabilidade, eu já era técnico de contabilidade, já podia naquela ocasião assinar, né, para o escritório de contabilidade, o técnico de contabilidade ele atende, mas eu queria mais e fui buscar imediatamente ali o curso de ciências contábeis, porque dentro do meu planejamento de carreira eu entendia que ser contador traria um conhecimento maior para a gente e uma possibilidade de buscar mais oportunidades. Por isso, eu fiz o curso de Ciências Contábeis. Maravilha. Obrigado pela tua resposta. Eu vou passar agora a palavra ao Paulo Pegas. E, por favor, aí, a palavra agora é sua. Ô André, obrigado aí primeiro pela oportunidade de participar, né, com você desse podcast importante para a classe contábil tributária, jurídica, né, da OAB de Santa Catarina, que eu acompanho vocês lá, gosto muito de todos. É um prazer sempre que a gente tem a oportunidade de interagir, ainda mais a possibilidade de entrevistar um dos meus ídolos, que é o Rafael. Não sei como é que o Rafael consegue fazer tanta coisa, mas daqui a pouco a gente pergunta a ele isso. Só antes da gente falar especificamente, fazer a pergunta para o Rafael, deixa eu te apresentar, né, André? Você se apresentou todos nós aqui e dedurar também o seu time, né, para quem não sabe, né? O André é advogado, é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Santa Catarina, é um professor de MBA, de pós-graduação, professor qualificadíssimo, eu acompanho o seu trabalho, árbitro empresarial, teve como conselheiro do Tribunal de Administração Tributária de Santa Catarina, também do CARF, né, uma função muito importante que você trouxe muita experiência de lá para o nosso dia a dia, para as confusões que nós temos nesse sistema tributário nacional, e é torcedor do Figueirense, está sempre lá no Orlando Scarpelli. Figueirense agora está na Série C, está ali pelo 8º lugar, brigando ali. Estou acompanhando, semana passada pegou o ABC. Alvinegros, ao menos, né? Somos todos alvinegros. Então, é isso. Quanto à pergunta, Rafa, poxa, o André te perguntou, né, como é que você decidiu fazer ciências contábeis. Acho que é até legal você completar a primeira pergunta do André em relação ao complemento da formação, né? Porque quando uma pessoa toca violão, guitarra, baixo, fala multi-instrumentista. O Rafael né, um jogador, coringa, joga na lateral, no meio, na zaga. O Rafael seria 11. Esse tipo, toca todos os instrumentos, joga em todas as posições, se fosse fazer analogia com o futebol, com a música, né? Fala complementar a sua formação dentro da contabilidade, o que veio depois na sequência, acho que é importante, e como você acabou chegando na entidade de classe, né? O que acabou te levando para a classe contábil, lá o Conselho Regional, como é que você chegou e tá fazendo esse trabalho maravilhoso aí junto à nossa categoria. Legal. Eu fiz ciências contábeis, aí depois eu emendei direito, por isso que eu estou bem à vontade aqui. Depois administração, e aí eu comecei a fazer alguns cursos de pós-graduação. Fiz lá na UF, contabilidade tributária e auditoria, fiz gestão de negócio no IBMEC, fiz direito de processo tributário, direito de processo de trabalho. Porque assim, já que a gente falou de futebol, quando a gente vem de baixo, a gente pensa assim, a gente só tem 3 chances, né? Ou você canta bem, é um bom pagodeiro, não era o meu caso. Ou você joga bola, eu jogo bola, mas também não era meu caso, não era um craque. Ou você estuda para mudar a tua vida. E eu optei por estudar. E porque eu acredito muito no conhecimento multidisciplinar, desde que ele esteja integrado. Por exemplo, o direito, ele complementa muito a contabilidade. Você vê em quantas áreas a contabilidade e o direito se comunicam. Na parte tributária, na parte societária, empresarial, direito previdenciário, direito do trabalho, direito civil, LGPD, obrigações. Isso. E na verdade o contador, ele acaba sendo um constante estudante de normas,
Porque para você exercer atividade contábil, você tem que o tempo inteiro estar se atualizando sobre norma tributária, norma trabalhista. E essa é a nossa vida. Então o direito complementa muito. E chegou numa fase que eu pensava assim, pô, não é possível. Você pega a estatística do Sebrae, isso são dados, que as pequenas e médias empresas quebram nos 2 primeiros anos, 80% delas por falta de gestão financeira. Aí eu falo, pô, não é possível que o CRA lá na frente não vai incentivar. Você não tem escritório de contabilidade, escritório de advocacia, porque você não vai ter escritório de administração. Vai dar consultoria para essas empresas. E aí eu vou fazer administração. Para quê? Porque a administração ela te traz uma visão totalmente complementar e importante numa empresa de contabilidade. Porque lá no curso de Ciências Contábeis a gente ficava brincando assim, né? O contador pode administrar, mas o administrador... Pô, balela. No curso de administração você aprende várias disciplinas que complementam a tua atividade, são importantíssimas. Porque se você opta em ter uma empresa de contabilidade, no final do dia você é empresário. E você tem que desenvolver outras habilidades que não só a contabilidade, nem só o direito. Gestão de pessoas, o clima organizacional, gestão de processos e projetos, marketing, venda. Você tem que ter outras habilidades se você é um empresário, de qualquer segmento que seja. Então eu pensei sempre nesse formato. E aí em 2002 e 2003, como a gente tinha clientes que na hora de fazer o imposto de renda tinham imóveis e dava aquele problema na hora do imposto de renda, a informação vinha, falava, pô, a gente não pode administrar esses imóveis aí? E ali, pô, mas o que eu preciso para fazer isso de forma legal? Precisa fazer o Cresce. Aí eu fui lá, fiz o Cresce, a gente abriu a administradora de imóveis. E aí depois eu vi uma outra oportunidade, que era os seguros desses imóveis e dos nossos clientes. Aí o que eu preciso para ter uma corretora de seguro? Preciso fazer o Fundenseg lá o ano inteiro. E aí eu fui lá fazer, a gente abriu a corretora de seguros. Mas o que eu penso, na verdade, quando você fala de formação, eu acho que a formação ela é um meio, né? Mas na verdade a minha maior habilidade é ser empreendedor, porque e essa característica que eu tenho natural de ser empreendedor, o conhecimento multidisciplinar ele me agrega demais, porque eu consigo estar numa consultoria do Sebrae, eu consigo estar numa consultoria do cliente e ver o negócio dele 360 graus. De forma ampla, né? Exatamente. É isso aí. Eu concordo também. Eu tive um sócio de quem eu admiro muito, assim, mais velho do que eu. Ele veio da auditoria contábil, né, contador de carreira, da época da Bolsinhas, né, que era uma auditoria daqui do Rio de Janeiro. Sim. Né? Ele é paranaense. E ele se formou também depois em Direito. Tivemos escritório juntos e também fez o Cresce. Porque ele, na cabeça dele, quando ele desacelerar, ele está com 70 anos, quando ele desacelerar, ele vai querer trabalhar com imóveis na Grande Florianópolis, né? Então é essa a visão. E eu acho que isso falta muito na academia, em cursos assim isolados, né? Só direito, só contábeis. Por exemplo, por que a gente não teria que ter... eu me especializei no tributário, deveria ter mais contabilidade para mim. E como que eu vou gerenciar meu escritório? Como que eu vou empreender? Né? Eu tenho uma irmã gêmea que é médica veterinária. A gente contratou uma auditoria na clínica dela, notaço na parte técnica. Na parte de administração da coisa, ela não foi nem treinada na academia. Eu acho que é um erro, né, dos cursos de graduação. Às vezes não dá esse viés. Tu queres o que da vida? Eu quero ser um concurseiro. Bom, beleza. Não, eu quero empreender. Opa, tem que ter alguma coisa ali no meio do caminho pro final para preparar o cara para ir pro mercado, né? Então isso aí, admiro quem já tem 2 graduações, já admiro. Tem 3 e mais um monte de pós e, meu Deus, não tem como dar errado, cara. Né? Sabe qual é o legal disso? Porque eu lembro que na universidade, quando estava acabando o curso de contábeis, aí tá todo mundo ali, graças a Deus, chegando e eu ficava assim, pô, vou pegar mais 5. Aí o pessoal falava, pô, você é louco, você vai fazer direito? Eu falei, cara, se eu ficar em casa vendo a novela, os 5 anos vão passar do mesmo jeito. Agora, se eu tiver na academia, que é um ambiente maravilhoso, e que ainda, quando você tem a primeira graduação, você vai para academia, você tem uma outra pegada. E a academia te gera muitos negócios, porque você tem professores lá de direito que eles precisam de um contador.
E você é graduado, você tem uma empresa de contabilidade. Então, a academia é um lugar onde você, além do conhecimento, você cria relacionamentos. E eu sempre pensei assim. Voto com o relator. Excelente. Muito bom. Não, isso aí. Aí passa pro... Agora vamos passar aí ao nosso xará, nosso exatamente. Paulo Sanches. Aí. O gremista. Gremista. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos que estão nos vendo. Em primeiro lugar, muito obrigado, André Lemos, pelo convite. Imagina. Muito honrado aí. A quem eu carinhosamente chamo de Lemos, né? Então, estamos juntos. Inclusive, Paulo, tu me deste uma ajuda, porque eu queria perguntar. Eu fiquei, ele falou do time do Rafael, falou do meu Grêmio, Paulão. falou do teu Botafogo, mas não falou o time dele. Eu falei, será que ele não vai querer falar? Será que é porque estamos aqui em Série A? Ele não vai querer falar. Eu ia falar, eu tô na C, mas eu Tá tô ali lutando, né, cara? Só tá vivo quem peleia, como diz o gaúcho, não é? Mas ele, que bom que você puxou esse assunto e ele torce lá pro time da ilha. Rafael, nos conhecemos hoje e, aliás, muito obrigado pela recepção e pelas informações que você me deu. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e já muito bem dito aqui pelos nossos colegas, é além das tuas formações, né, científicas ali, além dos cursos que você se graduou, mas as inúmeras atividades que você exerce. Isso eu confesso que eu fiquei cansado só de ouvir o Rafael falar. E uma das coisas que eu perguntei ao Rafael, né, enquanto ele me contava as atividades, as mais diversas empresariais que ele exerce, e não somente então lá no conselho, Rafael, de onde você tira tempo para exercer essas atividades, né? Então o Rafael me contou da família dele, da filha, eu sou pai, então eu sei o quanto tempo de qualidade com as nossas famílias. E vai ter seu segundo filho agora, né? Temos aí um chegando? Outubro, menino e tal. Aí, ó. Tu vê, o cara acha tempo. Muito positivo. Desculpa atrapalhar a tua pergunta, né? O André já... Mas só para completar, porque acho que você... Esse cidadão aqui, ele responde tudo rápido. É raro. Eu sou por exemplo. Ontem mandaram mensagem para mim, eu ainda não consegui responder até agora. Isso aqui, em meia hora no máximo, qualquer mensagem que você mandar para ele, retorna para você. Verdade. Nem que seja via áudio. É ou não é, André? É rápido? Então, eu não sei. É por isso que eu falei. Impressionante. É meu ídolo. Falei pro Sérvulo hoje, a gente almoçou com o Sérvulo, que é colega de todos aqui, né? Sérvulo Mendonça. E eu digo, Rafael, mandei para ele, já me... ele é assim, cara. Mas dizem, né, que se você quer dar uma tarefa que vai ser exercida de forma rápida, dê para quem tem mais atividades, porque essa pessoa tem uma capacidade, uma habilidade de gerir. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu que trabalho diariamente com contadores, tenho relacionamento com contadores, com empresas, e a gente percebe o quanto a tecnologia, a inteligência artificial, ela tem feito parte, ela está presente na vida das contabilidades, dos escritórios de contabilidade. E a gente sabe, se olharmos aqui, há alguns anos atrás, a gente vai lembrar que até então todas as escriturações, as obrigações acessórias, elas ainda eram muito no papel, muito offline. Então a gente pega aí exemplos simples de transmissões e obrigações acessórias, uma DCTF Web, uma Perdicomp, seja qual for, né, a atividade contábil exercida, a gente percebe que o mundo digital está totalmente presente. Na tua visão, enquanto presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, qual é a tua visão em relação a essa digitalização de processos, os profissionais que estão sendo inseridos, o que o Conselho pensa, vê, enxerga, planeja para que esses profissionais da área contábil estejam cada vez mais conectados e preparados para essa bomba digital, né, para essa bomba de inteligência artificial, que é bom, a gente tem que olhar pelo lado do benefício, mas qual a tua visão em relação a esse mundo? E eu imagino que você queria conectar isso com a tua atividade, imagino que para você exercer as suas atividades, você também demande muita tecnologia. Então, se você puder colaborar, eu ficarei feliz. Então, primeiro, vamos falar de conhecimento. Vocês sabem que o CRC, ele tem 3 pilares: o registro, fiscalização e educação continuada, né? Que é o desenvolvimento profissional. E quando a gente fala de tecnologia, assim, na minha visão, a tecnologia, ela ajuda, ela tá aí para ajudar. Você vê que tem várias pessoas que falam que a contabilidade vai acabar, que o direito vai acabar, só que se você olhar para o mercado, você vai ver que a inteligência artificial ela vai impactar muito mais, por exemplo, na medicina do que na contabilidade. E que, você imagina, você vai entrar
numa máquina ali, eles vai fazer um check-up, já vai cuspir do outro lado o teu laudo, tudo que você tem e o que você precisa fazer. Você vai fazer uma cirurgia, se botar um robô para fazer uma cirurgia, é muito mais preciso o robô do que o ser humano, que é falho. Então eu vejo a tecnologia como algo muito normal e num processo evolutivo. E aí, voltando para o desenvolvimento profissional, Pegas foi 2 anos vice-presidente de desenvolvimento profissional. Fez um excelente trabalho, tanto que ele continua lá, agora com o Edilson e com a Dani. O que eles estão fazendo? Que eu acho que tem tudo a ver com a tua pergunta. E acho que esse é o nosso papel. E também sobre a formação multidisciplinar, que a gente falou aqui, as outras habilidades. Olha que legal. Eles estão trazendo novos professores, credenciando novos professores e desenvolvendo treinamentos para os profissionais de contabilidade em outras habilidades, como inteligência emocional, como venda, como várias outras habilidades que o profissional de contabilidade e qualquer profissional precisa desenvolver. E isso eu acho muito legal. E tem a ver com tecnologia. Tem lá hoje o CRC, uma mentoria, por exemplo, da inteligência artificial aplicada à atividade contábil. O CRC do Rio de Janeiro está desenvolvendo isso. E por que também? Porque não é só a tecnologia que a gente precisa pensar. A gente tem que pensar na geração Z. Porque a geração Z que está aí hoje é a geração que vai estar daqui a 20, 30 anos presidindo o conselho, sendo diretor das grandes corporações. E tem tudo a ver com a tecnologia. Então, para mim, a contabilidade, ela está passando por um processo de transformação como sempre passou. Sempre passou. Se você pegar a contabilidade de 50 anos atrás e hoje, é uma diferença muito grande. E, de novo, tecnologia, na minha visão, ela vem para nos ajudar. Agora, o nosso intelecto, a tecnologia, ela faz o quê? Ela encurta o que é burocrático e o que é repetitivo. O que te toma muito tempo. E te sobra o quê? Tempo de qualidade para você entregar o que de melhor o contador pode entregar. Você vê, vocês que são acadêmicos, se você pegar a função da contabilidade, por exemplo, quando eu estava lá em 2002 na faculdade, o que eu aprendia na faculdade? Que a função do contador era o quê? Gerar relatórios para alguém tomar decisão. Não era isso? Lá, pelo menos foi o que eu aprendi lá na minha graduação. E hoje quando você vê a contabilidade hoje, quem está gerando relatório? A máquina. E puxando informação e trocando de forma rápida, quase que em tempo real. E aí o tempo que sobra para o contador, olha como está transformando. O contador hoje, ele participa diretamente do processo decisório. A gente auxilia diretamente no processo decisório. Então essa é uma transformação positiva que a gente está tendo. Por exemplo, eu digo que a contabilidade hoje, na minha opinião, a gente está na melhor fase da história. Você vê, a administração pública hoje, ela reconhece a essencialidade da nossa profissão. E é essencial, porque se o contador hoje, todas as empresas do Brasil têm um contador. Então, se o contador não está lá, não gera a folha de pagamento, ninguém recebe salário, ninguém consome. Se a gente não gera os impostos, o Estado não arrecada e não devolve isso em benefício para a sociedade. Então, a nossa profissão ela é essencial e a gente está no melhor momento. Por quê? Porque o pós-pandemia provou isso. Vamos voltar 2 anos à pandemia? Quando começou a pandemia, o que o contador achava que ia acontecer? As empresas vão passar dificuldade, a gente não vai receber e as empresas de contabilidade vão quebrar. E aí o que aconteceu no começo da pandemia? MPs trabalhistas. E aí o contador tinha que, em tempo recorde, baixar aquela MP, ler, interpretar e aplicar e orientar o cliente. Então os caras fizeram o quê? Opa, o contador é essencial aqui pro meu negócio. Para eu passar pela pandemia, o contador é essencial. E aí quando você pergunta qual é a visão do conselho, essa é a minha visão. A visão do conselho, você vê hoje o Conselho Federal de Contabilidade caminhando nesse sentido. Criaram uma comissão de governança e tecnologia e inovação. Chamaram os grandes conselhos, os presidentes dos grandes conselhos e os diretores, e das outras regiões, um representante de cada região, presidente. Para quê? Para discutir exatamente
a inovação dentro do Conselho Federal de Contabilidade, porque eles entendem o quê? Por exemplo, hoje, os conselhos regionais, eles têm autonomia. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente desenvolve um monte de coisa de inovação. O robozinho que puxa lá e nos ajuda na comunicação. O robozinho que pega lá na nossa base a data de aniversário dos contadores e manda mensagem para o contador no dia do aniversário no WhatsApp. Então a gente está desenvolvendo a cobrança, que ela é praticamente hoje... A gente tem um botzinho que ele faz... Você entra lá, fala com o WhatsApp, com o nosso robozinho. Aí você fala, tô devendo. Ele já faz o parcelamento, já emite tudo pelo WhatsApp. Mas isso é uma coisa... Olha que legal, uma coisa que o Rio de Janeiro está fazendo. Assim como tem coisas novas que São Paulo faz, que Minas faz, que os outros regionais fazem. Paraná, Santa Catarina. E o que o Conselho Federal quer fazer? Pô, peraí, em vez da gente ficar cada um puxando para um lado e fazendo coisas novas, vamos... Uniforme, né? Vamos mapear tudo que tem de bom aí no sistema. E vamos replicar isso. E vamos partir aqui do Conselho Federal, de cima para baixo. Primeiro a gente vê tudo que tem de bom. Esse comitê avalia e valida. E a gente implanta em todos. E tudo que a gente puder criar de cima para baixo e implantar em todos, a gente vai ter, principalmente no que diz respeito à base de dados, base de dados. É um problema nacional. Acho que qualquer órgão de classe, OAB, CRC, a atualização da base. Você não tem uma base atualizada. Agora, se a base parte de cima, do Conselho Federal da OAB, Conselho Federal do CR, eu acho que a gente consegue ter uma base robusta do Brasil inteiro, que todo mundo acessa. Você imagina no processo de fiscalização, o que faz você que atua no CARF, o que faz a Receita Federal hoje? Eu acho que é o maior cruzador de informações do mundo hoje. Acho que a tecnologia que tem aqui no Brasil, acho que... Ela exporta? Não tem no mundo. Prova disso que a transmissão agora do Imposto de Renda da Pessoa Física, a maioria das pessoas acessavam, olhavam e davam de acordo. É isso. Nem precisava mais informar, né? Não precisava... Exatamente. Cruzamento. E o que a gente tem que fazer como conselho? Usar a tecnologia para cruzar dados. A gente pode ter uma grande base, por exemplo, que todos os regionais acessam aquela grande base. Eu quero ver se um profissional que é do Rio de Janeiro está atuando em Minas, eu vou lá na base de Minas e olho. É o que a gente tenta fazer aqui. Não adianta querer combater. Não adianta. Tem gente que ainda quer combater. Tem que se aliar, né? Tem que aceitar. Ele está fazendo isso. Caminho sem volta e isso aí otimiza, né? A gente tem que ser realista, não... Mas você sabe que tem um ponto na fala do Rafael que me chama muito a atenção, que em relação ao quanto a classe contábil está cada vez mais admirável e necessitada, né? As empresas, vamos pegar como você disse, as empresas públicas. O ano passado foi o ano que houve um divisor de água para as empresas públicas, porque elas tiveram desde o ano passado, a partir dali, a transmitir as suas obrigações acessórias de folha no e-social. Tudo aquilo que somente as empresas privadas faziam desde 2018, o governo postergou, mas 2023 as empresas públicas tiveram que passar a transmitir. E a gente sabe de estados que perderam sua CND previdenciária por não estarem preparadas tecnologicamente, sistemicamente, para poder fazer transmissão via e-social. E aí recorreram para os melhores contadores, para aqueles que estavam mais preparados e as empresas, né, de tecnologia tributária para poder atender essa demanda. Então, de novo, né, tecnologia, contadores preparados, e aí a gente consegue fazer uma entrega qualitativa. Eleição. Tem eleição esse ano. Quem faz a prestação de contas dos contadores? Contadores. Depois que ele entra, ganhou. Quem é que faz a prestação de contas da gestão pública? Do prefeito, do governador, os contadores. Então, a nossa atividade ela é essencial e ela é muito importante. E quando você leva para a área pública, que graças a Deus hoje, eu acho que foi depois da pandemia isso. Depois da pandemia a gente teve essa mudança em relação à administração pública, porque eles perceberam a essencialidade da nossa profissão. Porque quando você fala de pauta de desenvolvimento econômico, é nossa. Quando você fala da pauta tributária, quem é que opera? É nossa. Quando você fala da pauta de empreendedorismo, é nossa. Então a gente tem várias pautas, você vê, Conselho Federal, acho que estava 3 ou 4 anos trabalhando nisso, conseguiu criar uma frente parlamentar em Brasília. Para quê?
para tratar as pautas da contabilidade, entre elas pauta tributária, pauta de desenvolvimento econômico, pauta de empreendedorismo. Obrigatório. Tem que ter o diálogo com quem faz as leis para a gente, né? Exatamente. E o contador Sim. é uma peça. Fundamental. É importante a classe entender que cada vez mais os contadores estarão ativos. Sim, e por exemplo, eu venho da advocacia, o Conselho Federal da OAB fez também uma comissão de inovação e tecnologia, né? Também voltada para isso, né? Mas eu acho que ainda eu vejo o mundo da contabilidade ainda com mais necessidade, porque da necessidade vem a qualidade, porque a transmissão eletrônica dos dados, né? Vai ter que conversar com esse tipo de coisa sob pena da onda levar quem não tiver apto para isso. O direito a gente começou a experimentar também, agora com chat GPT e outras tecnologias, né? Mas ainda retraído. Mas eu já fiquei feliz de que eles criaram uma comissão específica para tecnologia e inovação, que tem que estar como lá, vai ter que a educação continuada, vai ter que ter. E ela é uma matéria da educação continuada, como empreendedorismo, inteligência emocional, tecnologia e inovação, né? Inovação não é só o cara gastar milhões para ter uma determinada tecnologia, né? É às vezes tu inovar. Talvez como a gente esteja fazendo aqui, ó, eu faço o estúdio sempre na OAB de Santa Catarina. Pô, vim aqui trabalhar, dedicar 1 hora para a gente fazer um podcast itinerante, pode ser uma inovação, né? Eu digo, não estou dizendo que tenha sido, mas são exemplos que a gente vê, não precisa de repente mover um mundo de coisas, né? Disponibilizar verba pra caramba, mas às vezes tu já dá o primeiro passo. Eu acho que isso é importante e eu vejo que nos contadores, eu pelo menos olhando assim, parece que está mais latente do que na advocacia ainda. Né? Eu acho que inovação ele se conecta muito, né, Lemos, com você usar a potencialidade, o que você tem de ferramentas e plataformas para aumentar a eficiência. Sim. Eu acho que a eficiência hoje ela é o principal pilar de uma inovação. Pô, eu preciso aumentar a eficiência, a produtividade, seja qual for. Então eu tenho que usar o quê? Dos elementos, dos recursos que eu tenho. Então eu vou inovar a tecnologia, como o Lemos falou, mudamos aqui, hoje estamos no podcast itinerante. Então, o que eu posso fazer para ser mais eficiente utilizando os recursos que eu tenho disponíveis? Exatamente, esse é um ponto. Esse é um ponto muito importante. Aí eu vou deixar registrado, né? Senão o pessoal da OAB de Santa Catarina tem comissão de inovação. Acho que tem muita evolução, né? Mas eu falei assim que talvez o advogado do tributário não esteja tão ligado nisso como o contador. Né? O direito tem muita inovação já, mas talvez o tributarista lá, o clássico, né? Como que ele faz uma petição, como que ele endereça, como a gente ainda está muito ali, é assim, né? Palitozinho, gravata, ordenações filipinas, manuelinas, né? Parece aquela coisa do império, né? Maravilha. Mas é mais ou menos por aí. Vamos lá, então, eu acho que... Pergunta agora é tua, né? É minha, mas daí... André. Oi, diga. Eu posso só concluir com à vontade, o entrevistado manda, né? Não, que pra mim é muito flamenguista, ganhou de mim ontem. Pô, a gente tá no e a gente tá no campinho dele, não é? Campinho não, campaço, né? Eu fui na casa do adversário ontem, agora tô na casa do adversário. Não, mas aqui o campinho é do Pegas, é preto e branco, ó, você tá vendo? Não. E também, pô, Figueirense. Então, assim, um tema que envolve vocês e que o Pegas conhece bem, que ele participou dessa apresentação. Para você ver, eu tô há 4 anos e meio no CRC, né? 4 anos e meio. E eu sempre tive uma percepção que em janeiro eu confirmei que é equivocada. Olha que louco isso. Quando a gente fala de valorização profissional, o que eu sempre imaginei? Pô, a gente precisa da valorização que vem de fora para dentro. Porque eu já valorizo o Pegas, então... Pô, para mim, a sociedade tem que valorizar a nossa profissão. Sempre pensei isso. Em janeiro, o Conselho Federal apresenta uma pesquisa de mercado. E olha que louco isso. A pesquisa diz assim: sociedade, de 0 a 100, quanto você vê o contador como essencial para o desenvolvimento econômico? Mais de 80% da sociedade
vê que o contador diz que o contador é essencial para o desenvolvimento econômico. Aí faz a mesma pergunta para o profissional de contabilidade. Menos de 30% se vê como. E aí vem exatamente a minha percepção num evento em dezembro, eu tive essa experiência, e aí quando veio janeiro eu falei, porra, a gente tá errado. Por quê? Dezembro a gente fez um evento no auditório do CRC, tava eu lá, fazendo uma palestra, tinham 80 contadores lá, e vocês não vão acreditar, os contadores reclamando da reforma tributária, que vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. E eu falei para eles exatamente o seguinte: vocês precisam ver a reforma tributária como uma oportunidade, no mínimo, de vocês durante 10 anos ganharem dinheiro. E vocês estão reclamando. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 2 anos, vocês vão estar aqui reclamando que o advogado está fazendo planejamento tributário, que o advogado está implantando um novo regime, que o advogado está dando consultoria, e que o economista está... Por quê? Vão dizer que assim, o advogado está roubando o meu lugar. Por quê? Porque a nossa mentalidade é essa, infelizmente, de ver em oportunidades um problema. Não, o problema é uma oportunidade. É isso aí. É aquela historinha, né? Enquanto uns choram, o vendedor de lenço vende muito mais, né? Então, é mais ou menos assim, né? A gente enxergar, né? Eu penso, a gente vai entrar na reforma tributária ao longo aqui do podcast, mas é um cenário de oportunidade. Pode ser confuso, pode ser cheio de coisa, regras com transição de 2 regimes, mas é o que nós temos para hoje, né? Certamente 2 profissões, 2 áreas que vão ser demandadas durante... Sim. E não é só 10 anos. Eu imagino que pelo menos uns 20 intensamente. Um negócio assim, coisa de maluco. E as nossas 2 áreas são desafiadas nisso aí, né, André? Porque em nenhum momento você viu governos e quem está estruturando isso falar que está fazendo a reforma tributária para reduzir custo de engenharia, de administração, de arquitetura. É muito claro o discurso, né? Reduzir custo e conformidade, reduzir custo com o contador e com o advogado. A palavra é essa. Bom, vamos continuar. Eu vou tentar resumir, porque essa pergunta aqui ela é longa, mas eu vou seguir na do Paulo Sanches, que tem a ver com tecnologia, né? Mas daí no mundo aí de empreendedorismo. O contador, ele tem essa necessidade que eu tinha comentado ali, né, de transitar nas plataformas do governo, por exemplo. Exemplo, SPED, E-Social. Na tua opinião, Rafael, esse transitar, ele é de uma maneira que ele perceba que é somente o clássico, ou seja, informo ali, mando a guia para o meu cliente, ele paga, eu presto as informações e ponto. Ou o perfil do contador de hoje em dia, ele está indo além disso, fazendo uso, por exemplo, desses cruzamentos de dados, ele ajudando o seu cliente a se relacionar com outros clientes da sua carteira, ele se relacionando muitas vezes com parceiros de outra profissão, como é o direito e a contabilidade, que para mim são co-irmãos. Como que tu vê, sendo um gestor de um órgão de classe, de um estado importante do nosso país, vê que esse profissional ele é o classicão ainda, ou ele está aberto a empreender dessa forma? Então, esse é o nosso maior desafio hoje no CRC. É você virar essa chave aí, essa mentalidade. E foi muito bom você tocar nesse assunto. Há 3 anos atrás, eu tive... Você vai me entender com esse exemplo. Eu tive num escritório de contabilidade do interior. Eu entrei no escritório, um senhor, e tinha lá um monte de caixa box, um escritório antigo. E ele quase me bateu, porque ele achou que eu tava indo lá, ele quase me bateu. Falou um monte, e eu deixei ele falar. Ele falou, reclamou, e olha que legal, toda a reclamação dele pautada exatamente no que você tá falando. Porque a gente trabalha para a Receita Federal de graça, trabalha para o Estado de graça, o CRC não faz nada e não sei o que. E eu deixei ele falar. E eu tô aqui. Quando ele terminou, que ele desabafou, eu falei para ele assim: se eu fizer umas perguntas pro senhor, o senhor vai ser sincero? Não sou fiscal do CRC, não. Não vim aqui fiscalizar, eu vim aqui fazer uma visita. Mas o senhor vai ser sincero? Ele falou assim:
Vou. Não. O senhor promete que vai ser sincero? Vou. Então tá. Quantos clientes o senhor tem aqui no seu escritório? Ah, eu tenho 80 clientes. Agora vem a pergunta, o senhor tem que ser sincero. Tá bom. Desses 80 clientes, quantos o senhor faz contabilidade? Aí ele, não, mas porque o cliente não... Não, eu não fiz a pergunta o porquê. Eu perguntei quantos o senhor faz contabilidade. O senhor falou que ia ser sincero. Nenhum. Eu falei, então olha como tudo é a forma que a gente vê. O senhor sabe que com a tecnologia, daqui a 1 ano, 2 anos no máximo, o próprio sistema da Receita vai gerar uma guia de imposto automática. Ele tem a nota fiscal eletrônica, ele vai processar, vão gerar um Simples Nacional, o próprio sistema vai gerar isso sozinho, vai ser igual o MEI, o cara vai lá e tira a guia dele. A Receita já tem a nota fiscal, ele já tira. Então isso aí é um fato. Eu no seu lugar, todo dia que o senhor fosse dormir, eu ia agradecer a Deus pela obrigação acessória. Sabe por quê? Porque ela é obrigatória e ela tem multa. E ela que mantém o senhor vivo hoje. Porque se não existisse obrigação acessória, o senhor não tinha nem cliente, o senhor estava passando fome. Ele olhou para mim e falou assim, e outra coisa, quando os seus funcionários aí não entregam ela zerada para retificar depois, não retifica. Então, eu no lugar do senhor estava agradecendo a Deus todo dia pela obrigação acessória, porque daqui a pouco, gerar uma guia de DAS, o sistema gera sozinho. Ele olhou para mim, olhou para o alto, processou, pergunta Felipe, processou, falou assim, eu nunca imaginei que um garoto ia vir no meu escritório me dar uma lição de... Mas você tá certo. E virou meu amigo até hoje. E aí dali ele me recebeu bem, me deu café, trocou ideia e virou meu amigo. Mas o nosso desafio como CRC é mudar essa mentalidade. Porque é muito difícil. Se você pegar hoje, eu falo sempre isso, principalmente quando a gente fala muito de contabilidade, geralmente a gente fala de empresas de contabilidade porque eu acho que é o maior, né? Acho que 80% da nossa base ou tem empresa de contabilidade ou está ligada, trabalha em empresa de contabilidade. Então, por isso que eu acho que sempre fala-se muito sobre empresa de contabilidade, né? Sobre o serviço de empresa de contabilidade. Eu acho que o desafio é esse. Se você olhar hoje para o mercado, eu acho que 5% dos profissionais de contabilidade estão buscando mudar a mentalidade, pensar de uma forma diferente, participando de eventos, buscando conteúdo. Rafa, ainda tem gente que reclama. Tem empresas que fazem, não é agora, há muito tempo, fazem contabilidade automática. E aí o valor naturalmente caiu, aquele valor básico, né? E teve gente falando, o CRC vai fazer o que contra essa empresa XYZ? Aí a gente, nada. Tem uma empresa que foi precificada por centenas de milhões de reais, o investidor chegou e deu centenas de milhões de reais por 1/3 da empresa. E os nossos colegas querendo que a gente faça alguma coisa contra a empresa. Será que é a empresa que está errada ou é esse grupo de contadores que está reclamando? O dinamismo, né, Rafael? Desculpa te interromper, mas assim, eu acho que também a gente está vivendo num período de transição e de uma rapidez, de velocidade de mudança de negócios, de operação. Vejam, eu estou há 26 anos na advocacia. O que foi começado lá, quando eu era estagiário, primeiro dia de faculdade, primeiro dia num escritório de direito tributário, e o que eu fazia lá, e o que eu estou vendo agora, e que eu ainda vou ver com essa reforma, a velocidade vai ser muito grande. Então, talvez esse grupo, Pegas, esteja ainda acachapado ali, levou aquela onda bem grandona na cabeça e o cara tá... É o medo do novo. Sim, o novo sempre choca, né? Se a pessoa... E eu não estou dizendo que eu não tenho medo do novo, tá? Claro. Eu tenho, mas eu tô olhando para ele tá convivendo aqui comigo e eu tô seguindo o barco. E ele é inevitável. É que o novo tá toda hora, né? Porque, por exemplo, uma aula, você que é professor, uma aula que você dava em 2019... A sua aula hoje é completamente diferente. E qualquer trabalho que a gente faça, não tem como comparar. As apresentações de aula. Tá aí eu já estou chateado pra caramba com os meus slides, né? Porque é uma velocidade tremenda. Joga lá no chat GPT, ele e vai pede, te ajudar. Sim, exatamente. Joga lá no Copilot, agora as ferramentas... Seja atraente, slide do André, por favor. Mas não é só o contador, acho que isso é um comportamento do ser humano.
o ser humano tem um comportamento de criar desculpas para ele mesmo, né? Eu tô fora do peso porque botaram uma pizzaria do lado do meu condomínio aqui. Sempre a culpa é do outro, nesse caso. Sim. Então, a gente tem sempre a mania de estar olhando pro outro em vez de estar olhando pra gente. Então, geralmente, quem tá pensando diferente, quem tá fazendo coisas diferentes, as pessoas, o primeiro momento, joga pedra, né? Critica. E isso que o Pegas falou é muito importante, porque é o que a gente mais escuta. O Samir era o presidente até dezembro do ano passado. A gente faz um evento agora, um evento itinerante. Olha que legal isso. Que eu penso igual o Pegas. A gente precisa mudar essa mentalidade. E no interior pra gente é o que não é capital, tá? Sim. Então, região metropolitana pra gente tem interior. E o interior, a gente vê exatamente isso que o Pegas falou. As pessoas criam um grupo de WhatsApp ali de profissionais daquela cidade, começam a reclamar de tudo e criar um monte de problema. Mas é verdade. E aí o que a gente fez? O Samir falou que eu sou maluco. Eu falei, não sou maluco não. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu fiquei 4 anos. Como eu sou advogado, eu fiquei 4 anos na fiscalização. Adoro fiscalização. E o que eu fiz? A gente faz um evento itinerante que o ponto alto é a reforma tributária, é a última palestra, é que atrai. Mas a primeira, olha que louco isso. A primeira sou eu, falando e discutindo, tirando dúvidas sobre fiscalização. E o que eu faço? Pessoal, não tem aquele grupinho do WhatsApp que a gente fica falando mal do CRC que não faz nada, que a gente fica falando... Então, vamos trazer esse grupo pra cá. Eu tô aqui, ninguém é melhor do que eu. Eu não sou o presidente? Hoje. Então, ninguém é melhor do que eu pra gente poder bater esse papo e a gente tirar dúvidas. E eu vou lá, eu tô aqui, ó, minha cara tá tapa aqui. E a gente vai falando sobre tudo isso que o Pegas está dizendo e eu vou esclarecendo. Você quer ver? Uma coisa que a gente escuta muito. O R$100, os R$50 lá da contabilidade. O cara lá, empresa online lá, tá cobrando R$50. E eles falam, e o CRZ não faz nada. Aí eu falo pra eles assim, olha, vamos lá. Você acha que eu tenho uma empresa de contabilidade. A DOC 600 também sinto. Você acha que eu, como presidente do CRC, se eu pudesse fazer alguma coisa, isso aí pra mim desvaloriza a nossa profissão? Eu não me preocupo com eles, porque o perfil da minha empresa é totalmente diferente desse perfil. Mas isso me incomoda porque desvaloriza a nossa profissão pro leigo, que não... você acha que eu não faria alguma coisa? Só que o que a gente precisa pensar? E aí vem a habilidade e o conhecimento do direito. O que a gente precisa pensar? No direito... Você tem lá a pirâmide de Kelsen, a hierarquia das leis. Quando você tem uma lei nova, uma lei federal, ela na pirâmide de Kelsen, ela está acima de uma resolução de conselho. Então a minha resolução de conselho aqui, que eu podia fiscalizar o preço vil, eu não posso mais, por quê? Porque veio a lei de liberdade econômica. Então a lei de liberdade econômica, ela proíbe que o Conselho de Contabilidade fiscalize isso. Então como é que a gente vai fazer? A lei de liberdade econômica, ela é boa para um monte de coisa. Desburocratização do registro empresarial, ela cria um monte de benefício. Mas ela traz isso aí de uma forma que a gente não pode fazer nada. Aí o cara compreende. Então o que a gente vai fazer aqui? Vocês compreenderam? Compreendi. Então vocês vão ser meus porta-vozes com os outros profissionais que não vieram aqui. Quando chegar lá no grupinho do WhatsApp, você fala, não pode por isso. Porque você acha que se pudesse, eu ia ser o primeiro. Não precisa você brigar no... Então, você disseminar a informação, você orientar e você, principalmente, quando tá ali à frente de um órgão de classe, você botar o teu rosto ali para bater, isso é importante, porque você tira esse monte de dúvida, porque foi o que você falou. Tudo hoje é muito rápido. As leis, o processo ali da elaboração do projeto de lei até a eficácia, ele hoje é mais... Com a tecnologia, ele anda mais rápido. Não tão rápido como a gente gostaria, mas ele anda mais rápido. E a sociedade, ela evolui, as leis precisam acompanhar, e a gente também. Só que, às vezes, aquele profissional que está lá no interior, ele não sabe, a verdade é essa. Ele está preocupado quando você abre uma empresa de contabilidade, ele está preocupado assim, em vender, em buscar clientes, aí a parte ética, a parte de fiscalização, ele não está muito preocupado em aprender. Aí ele vai no que ele acha. Aí eu acho que o CRC tinha que fazer, mas ele não sabe se pode.
E aí tem que ter alguém para chegar lá e dizer, pô, não posso. Pô, eu concordo contigo, mas não posso. Isso é um... E às vezes até confusão. É uma questão até paradoxal, né? É, muito. E às vezes confusão com a função, né? Muitas vezes o profissional acha que o CRC, a OAB, eles existem para proteger, para defender o advogado, para defender o contador. E não é essa a função principal do órgão de classe. É proteger a sociedade. Né? Proteger a sociedade. Por isso que eles foram criados. Agora estamos aí com a palavra o Paulo Pegas. Na próxima pergunta temos aí mais 2 para encerrar, tá? Não sei como que nós estamos de tempo aí, mas seguimos, né? Vai lá. Vamos lá, fazer uma pergunta mais rápida e direta para o Rafa. Rafael, a reforma tributária, eu brinco, né? Que de 2000 falo que é rápido, não consigo fazer rápido. 2027, a contabilidade tem 3 coisas muito importantes. Várias coisas, mas 3. Vai ter a entrada em vigor em 26 do novo currículo do curso de Ciências Contábeis. Aprovamos uma resolução do Conselho Nacional de Educação esse ano. Sensacional. O curso vai dar uma renovada, uma encorpada bem interessante. A nova demonstração do resultado do exercício, tem o FRS 18 aí no mercado, vai ficar mais dinâmica, mais prática. E a reforma tributária que entra ainda aqui engateando, mas a CBS entra em 27, né? Que vai transformar o modo de se fazer negócio, de se ver a informação empresarial na tributação dos bens e serviços ali. Como é que você está vendo a reforma tributária? Você, que é um profissional da área contábil, também com uma formação ampla, né? Como é que você está vendo a reforma tributária e como é que o CRC especificamente está tratando o tema, está interagindo com a classe, com a profissão? Acho que eu até poderia ter, mas acho que você, como presidente, e conhece o processo como um todo, conhece muito bem, acho que poderia passar essa posição aí para a gente. A nossa visão é o que eu falei. A gente enxerga a reforma tributária como uma grande oportunidade para os profissionais de contabilidade. Esse é o primeiro ponto. A gente enxerga também o nosso papel em disseminar esse conhecimento e transformar a mentalidade da maioria dos profissionais a gente tem esse desafio que ele vê a reforma tributária como um problema. E o que a gente fez aqui? A gente aprovou, Pegas está aí, 30 eventos que a gente chama de integração, que é no interior, para disseminar esse conhecimento e disseminar para que as pessoas percebam não só que é uma oportunidade, mas que as pessoas comecem a buscar conhecimento na reforma tributária, porque vai demandar muito da gente e demanda conhecimento. Então, o que a gente estabeleceu? Hoje, e assim, sem nenhum problema com isso, muito pelo contrário, até orgulhoso disso, eu sempre falo isso. Hoje no CRC, a pessoa mais qualificada que nós temos para falar de reforma tributária está aqui na mesa. Está aqui na mesa. Já debatemos lá no CRC de Santa Catarina, antes de começar a reforma, a gente já debateu, e ele tinha grupo de estudo, sábado ou domingo à tarde, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, fazendo grupo de estudo da reforma tributária que não tinha saído nem a PEC ainda. Exatamente. Acho que ele gosta um pouco do assunto, né? Ele gosta, você vê. Então, assim, a gente sempre fala. Então, a pessoa que fala sobre reforma tributária no CRC hoje é o Pegas, por conta do conhecimento dele. E não é uma coisa que a gente decidiu, não. É meio que unânime. Quando a gente fala de reforma tributária hoje no CRC, no Rio de Janeiro, o Pegas é autoridade para falar. E eu estou presidente, mas eu tenho toda a humildade de reconhecer isso. Ele hoje é a pessoa mais qualificada para falar disso. Então, o que a gente está fazendo nesses eventos? Todos que ele tem agenda, que ele pode ir, é ele que dissemina esse conhecimento. E falei para ele, todas as vezes que o CRC for buscado pela imprensa para falar de reforma tributária, ele fala pelo CRC, porque ele é a autoridade em reforma tributária do CRC. Por quê? Porque ele buscou capacitação, ele estudou, ele se preparou, ele detém o conhecimento. A única coisa que o Pegas precisa atualizar são 2 coisas que eu sempre digo. Atualizar time de futebol não dá para te pedir isso, né? Não, né? Porque isso aí, quem faz isso, não dá, né, Pegas? É o chamado vira-casaca. Não, isso não existe. Ele precisa atualizar a foto dele do currículo, que a foto dele, acho que é de 20 anos atrás. E ele precisa atualizar o nome. A jovem mais tempo. Não, jovem há mais tempo. Depois que ele começou a falar muito da reforma tributária, ele precisa atualizar o nome do quadro dele, que acho que o nome do quadro é 4 minutos.
3 minutos. E na verdade não são 3 minutos, são 30 minutos agora. Maravilha, maravilha. Não, mas o CRC tem muita gente boa falando sobre isso. Sim. Muita gente boa. Em Santa Catarina também muita gente boa. E, assim, é um lado positivo, né, Pegas? Porque eu pelo menos, assim, como advogado, olhando, assim, a mudança estrutural e o conjunto de outras leis, a gente está falando de CBS e IBS, que é um pedaço, né? Reforma do consumo, né? A gente vai ter outras tantas, né? Da renda, né? A renda. Vai ter a tua pergunta, não matando a tua pergunta. Então, Paulo, agora o Paulo Sanches. Vamos lá, não vamos botar água no chope do Paulo, por favor. Já botaram ontem no Maracanã. Lemos, sabe que a gente percebe, e volto lá pro início, quando eu falava, né, do Rafael, sobre a habilidade que ele tem de fazer gestão de vários negócios. E ao longo dos meus mais de 30 anos de história profissional, eu consigo entender que um bom gestor é aquele que sabe processos, conhece, mas que confia no seu time, né? Que delega, que é o chamado conceito de pertencimento. A minha pergunta, até porque o tema reforma tributária, ele é um tema extremamente latente, extremamente sensível, e o meu objetivo é que, obviamente, não é constranger com nenhum tipo de pergunta. E por que eu falo isso? Porque me chama muito a atenção a fala do Rafael quando ele diz, olha, lá no conselho, o fera de reforma é o Pegas. E a pergunta que eu tenho, que é uma pergunta aqui dos próprios ouvintes, né, da rede de contadores aí, de advogados, ela é um tema bastante sensível porque ela trata de operacionalidade. A gente fala de CBS, a gente fala de IBS, que na verdade é a união de tributos, alguns federais, um estadual, que é o ICMS, e a gente tem uma prática legal e que é muito utilizada pelas empresas, como o Lemos muito disse, a gente ainda vai ter muitos impactos dessa reforma, muitas adaptações, incluindo imposto sobre renda. A pergunta aqui, de uma forma resumida, é como que vocês, eu acho que dá para compartilhar a resposta, se você concordar e quiser, como que você entende a operacionalização disso lá na frente da compensação, das compensações tributárias? Porque hoje se compensa tributos federais por tributos federais, ICMS é algo mais sensível. Como agora vai unificar? Como que vocês enxergam? Como que vocês estão pensando isso lá na frente? Poxa, até então eram créditos federais, agora é um crédito único, né? Como que isso tá visível para vocês em questões operacionais? Eu acho que quando a gente começar a operacionalizar isso, a tecnologia ela vai ter evoluído um pouco. Mas assim, na minha visão, isso hoje é um problema da União. Um problema que não é nosso. Acho que o nosso problema é aprender a operacionalizar da forma que isso vai ser colocado. Sim. Agora, eu acredito, de novo, quando eu falei isso num evento desse, que questionaram a fiscalização do CRC, que não olha um contadorzinho lá no interior. Eu dei exatamente esse exemplo. Eu falei, alguém aqui tem dúvida de que o sistema da Receita Federal do Brasil, de cruzamento de informações, é o melhor do mundo? Aí a gente não tem, então isso a gente não tem dúvida, ok? Então você imagina, olha a pergunta que eu fiz. Então você imagina, a Receita Federal, que tem o melhor sistema de fiscalização e cruzamento de dados do mundo, ela não pega tudo. Falei assim, aqui alguém sabe de alguma empresa que algum dia sonegou alguma coisa e passou 5 anos, uma declaração de imposto de renda que foi transmitida faltando alguma informação e passou 5 anos e a Receita não pegou? Aí eles disseram o seguinte, sim. Então você imagina o CRC que só tem 8 fiscais. Como é que a gente... e não tem 1% da tecnologia da Receita. Então, o que eu quero dizer, que operacionalizar isso, a Receita Federal, e a gente participou de uma reunião do Sudeste, e eles apresentaram ali, o Pega estava lá, tudo que vem por aí, que é muita coisa boa, assim, na minha opinião, claro, um controle absurdo de Big Brother, de cruzamento mais ainda, até imóvel de posse vai ter cruzamento, mas eu acredito que a Receita vai possibilitar isso. E assim, se você pegar os números, estou levando o imposto de renda aqui, se você pegar os números, eu acho que esse ano 70%,
70 e pouquinho ali foi transmitido pelo GovBR, né? Usando o GovBR. Faz tudo lá. Ano que vem é 90, depois 100. E aí a Receita com essa plataforma, eu acho, assim, sinceramente, eu tenho certeza que operacionalizar qualquer coisa na esfera tributária vai ser muito simples. Vai ser muito simples. Porque para onde a gente está indo, onde a gente está e para onde a gente está indo, quando vocês bem colocaram, a forma que isso está acelerada, você vê da pandemia. Falaram assim, a gente vai evoluir 5 anos em 1 na pandemia. Só que quem estava esperto ali lendo, os próximos 5 anos pós-pandemia a gente vai evoluir 100 tecnologicamente. Isso é verdade. Então eu tenho certeza que operacionalizar não vai ser um dos maiores problemas do contador. Eu acredito que o maior problema que o contador vai ter não é operacionalizar crédito. São outros. Que é botar na cabeça a cultura que a gente tem no Brasil. A gente tem uma cultura do Brasil em relação à forma que as pessoas veem o imposto. A visão do imposto ela é muito ruim. As pessoas é imposto. Então o Brasil tem uma cultura muito... Talvez seja por isso que a Receita investe tanto dinheiro em fiscalização. Porque a nossa cultura é ruim. E eu acho que o maior desafio que a gente vai ter com a reforma tributária e com o avanço técnico... Olha que legal. Reforma tributária e um avanço acelerado tecnológico. O que eu quero dizer? Que você não vai conseguir mais... aquelas fugas você vai ter muito mais dificuldade de fazer. Sim, muito. E aí, o famoso com nota ou sem nota vai ter muita dificuldade. E qual o nosso maior desafio? Como contador. Nota calçada, nota... Tem isso mais, já está cada vez mais O contador ser o principal instrumento de apoio, isso. Não é a governo A, B ou C, não. Ao Estado brasileiro para colocar o Brasil por dentro, tudo por dentro. Né? Porque política de Estado e não de governo. O processo de reforma tributária, Rafael, só para completar, acho que é importante, a semana até a discussão toda no Congresso foi sobre o split payment. Cara, o Brasil vai ter, eu não tenho dúvida de afirmar isso, por tudo que eu estou acompanhando, eu participo de todos os grupos aí que a turma está lá, que participou diretamente da confecção dos projetos de lei complementar. A coisa está muito avançada. O Brasil vai ter o melhor modelo, não estou falando que vai ter o melhor sistema tributário do mundo, mas o melhor modelo, como já tem para o imposto de renda, para a tributação do consumo. Vai ser automático. Na hora que eu vender, o split payment vai diferenciar, né? Um débito e vários créditos. O débito é quem pagou, eu vou debitar dele. Olha, eu vou acreditar para o governo municipal, federal, estadual e para o teu fornecedor que você pagou. Só que eu vou acreditar para o fornecedor, não é só a parte dele. Eu já vou descontar os créditos dele automático, porque o CNPJ vai estar registrado. O processo está muito moderno. Isso tomara, né? Sim. Tomara que se consiga. A pergunta ali, até uma preocupação, o Paulo, as devoluções, que eu digo o seguinte, eu acumulei crédito, por exemplo, de ICMS no ICMS atual. Então tem um saldo enorme ali. Demora. E aí agora, nessa transição, depois tem um plano de devolução dele anos, né? de 240 meses. Será que isso realmente vai acontecer e de que forma? Então, para mim, essas coisas estão nebulosas, Sim, sabe? isso foi uma imposição dos estados, né? Os estados talvez crie muito litígio até. Briga, o federal, você já viu que não teve isso, né? O PIS e o COFINS, você vê que não tem. Você vê que a proposta, até que ele entra em 27, vai entrar e vai o crédito. Como vão devolver, eu não sei. O esforço fiscal que a União vai ter que fazer é outra coisa. Te entendo. ICMS, você tem razão. ICMS a gente corre esse risco aqui, porque os estados exigiram isso. É o poder, né? Bom, beleza. Nós estamos então aí chegando no final, né? Agradeço aí a todos, mas antes de fazer as considerações finais, eu faço uma pergunta, a última, né? A 7ª pergunta aí para o nosso entrevistado. Acho que tu já deu algumas tintas aí de sugestões, né? Queria saber se o direito e a contabilidade, para ti, se são carreiras que devem andar juntas, né? Ou se elas têm mais distâncias. Eu, sendo somente advogado, eu posso estar bem aliado ao contador e vice-versa?
e a gente prestando um bom serviço para o nosso cliente, ou cada um no seu quadrado e a gente não deve se conversar? Eu acho, isso para mim, eu não tenho dúvida. Contabilidade e o direito tem uma sinergia muito grande, tanto em várias áreas de atuação, como a gente já falou aqui, como na forma de atender o cliente, né? O perfil que o advogado atende na prestação de serviço, o advogado tributarista, é o mesmo que o contador atende todo dia. Então, quando você consegue ter, por exemplo, eu tenho uma empresa de contabilidade, mas não sou advogado. Eu tenho que buscar um parceiro advogado, porque complementa. E olha, outro dia eu conversei com uma dona de empresa americana, brasileira, que tem uma empresa de contabilidade nos Estados Unidos, na Flórida. E ela me fez uma pergunta que eu falei, porra, você tem razão. Olha a pergunta que ela me fez. Quando a gente fala de parceria de contador e advogado para prestação de serviço contábil, é uma coisa no Brasil completamente comum. Comum, você vê todos os dias. E ela me fez uma pergunta. No Brasil, vocês têm parceria dentro da empresa de vocês com alguém da área financeira? Eu falei, a maioria das empresas não. Ela aqui nos Estados Unidos é mais comum do que o advogado. E eu fiquei refletindo ela, por quê? Porque quando a empresa precisa tomar crédito no mercado, capital de terceiro, você precisa de um apoio financeiro, alguém que consiga boas taxas, os melhores produtos, assim como quando a empresa ela dá lucro e precisa aplicar esse recurso no mercado financeiro. A gente precisa ter uma consultoria. Eu falei, é isso. Eles têm razão. Então, assim, completando, o advogado, para mim, ele é essencial. O conhecimento jurídico dentro da prestação de serviços de contabilidade, ele é essencial para boa prestação de serviço, porque o advogado, ele tem uma outra visão, um outro conhecimento, às vezes, principalmente aplicado à legislação, ele traz mais segurança. Te dou vários exemplos aqui que a gente consegue captar cliente de contabilidade pelo conhecimento jurídico. Por quê? Quando a empresa você faz uma defesa trabalhista para alguém, você não vai dizer que o contador errou, mas você diz, realmente você pagou errado, a convenção está aqui, E ele sabe que você é advogado e que você tem uma empresa de contabilidade, essa empresa com certeza vai vir para você fazer a contabilidade. Se você fosse contador, por exemplo, e fosse alguém lá fazer uma impugnação de uma auto-infração, e você fala assim, realmente o teu imposto aqui, você pagou o imposto errado. Fatalmente, ele vai ligar isso a alguém que apurou. E se você tem uma empresa de contabilidade, você é advogado tributarista, está trazendo aquela segurança para ele, ele vai trazer a empresa de contabilidade para você. Isso é meio que normal. E principalmente na parte trabalhista e tributária, você tem algo que o contador não tem. Você garante, você fala assim, o STF, o STJ já pacificou o entendimento nesse sentido aqui, pode recolher assim. Contador não, geralmente, o contador, mas ele não tem essa segurança e ele fala o quê? Ele, na dúvida, ele é pró-fisco. Na trabalhista, a mesma coisa. Não, tem uma OJ aqui, tem uma decisão TST aqui que já pacificou, você pode fazer dessa forma. O advogado fala dessa forma com segurança. O contador, na dúvida, ele é pró-funcionário. Então, isso, o conhecimento por jurídico... Por isso ele tem tanta recuperação. Exatamente. Sim. O conhecimento jurídico, ele traz essa segurança. Então, você casar isso é perfeito para mim. E para encerrar a tua participação, faltou te perguntar uma dica aí que tu poderias dar de carreira. O que pessoal que está aí ou no meio do caminho, ou no início do caminho, enfim, o que tu recomendarias? Ou querendo fazer. Ou querendo fazer. Assistindo, querendo verdade. fazer. O filho, verdade. Olha, você vê que eu falei agora da habilidade do advogado, mas agora eu vou puxar pro meu lado contador aqui. Primeira coisa, eu posso dizer isso. A gente tem um escritório de advocacia, a gente tem uma empresa de contabilidade, a gente faz BPO financeiro e consultoria na área de administração. Então, eu posso dizer isso tranquilamente. Se eu dizer pro jovem, ou para quem está começando, que se eu tivesse que escolher entre uma das 3 graduações, sem dúvida eu escolheria Ciências Contábeis.
porque contabilidade, para mim, é uma ciência transformadora. Ela transforma vidas. Lá no CRC, todos os dias, todos os eventos, todas as pessoas que a gente recebe, a gente escuta histórias bonitas de como a contabilidade mudou a vida. E eu acho que isso é um propósito muito nobre. E acredito, sinceramente, que a contabilidade transforma vidas. Essa é uma crença que eu tenho, e essa crença ela é comprovada todos os dias. E aí a dica que eu deixo eu tenho 2 fórmulas para mim que... Opa! Tenho 2 fórmulas. Anotem a dica. Não pisquem. Dá tempo aí, peguem papel e caneta aí. Eu criei 2 fórmulas que eu acredito muito nelas. Acredito muito que para qualquer um de nós, se a gente quer ter sucesso em qualquer coisa na nossa vida, não só na nossa empresa, mas na nossa profissão, aí eu chamo de MAC. Que a gente precisa desenvolver a nossa mentalidade, a gente precisa... O M é de mentalidade, o A de ambiência. A gente precisa estar num ambiente onde as pessoas estão vibrando a mesma energia, porque isso muda tudo. E a gente precisa o tempo inteiro buscar conhecimento. Conhecimento. Então, eu acredito muito nisso. O MAC, mentalidade, ambiência e conhecimento. Muda qualquer vida. E em relação às empresas modernas, eu acredito muito, esse é o nosso conceito aqui, eu acredito muito que uma empresa, ela precisa gerar REC. Relacionamento. Meu cliente, meus convidados e os meus funcionários, eles precisam se sentir num ambiente que gere REC, que é relacionamento, entretenimento e conhecimento. Se a gente conseguir, dentro dos nossos negócios, independente de qual seja, a gente falou muito de futebol gera isso para todo mundo, é um negócio. O basquete americano, o futebol americano gera isso, é um negócio. Então, se qualquer empresa, qualquer atividade que seja, ela gerar isso, REC, ela vai ter sucesso. E ela vai fazer toda a diferença. Esse é o recado que eu deixo. MAC mais REC. Ok? Tudo bem anotadinho? É dever de casa. Vai cair na prova. Vai cair na prova da vida. Rafael, muito obrigado aí pela tua disponibilidade do tempo. Acho que foi muito bacana, né? Também teve vibração, não faltou, né? Sim. Né? Conhecimento também não é? Relacionamento também não. Entretenimento muito menos. Bem, eu peço que na ordem o Paulo Pegas faça as suas considerações finais, depois o Paulo Pegas passa ao Paulo Sanches e aí eu finalizo. Obrigado, André Lemos. Eu sempre chamo de André, né? Engraçado, né? Apesar que, porque a gente sempre desde o início. Mas André Lemos, obrigado aí pela oportunidade. Primeiro de ter te encontrado, né? Ontem a gente já conversou pouco, hoje aí, fez um esforço, porque achei muito bom sempre estar com você. A oportunidade de participar da entrevista do meu ídolo aqui, né? Rafael, como eu já falei, é um ídolo. Não, eu tô falando sério, não tô falando porque eu tô na frente dele, nem porque ele confetes não, né? É realidade, né? É fato. É um exemplo para todo mundo, para todos nós, inspirador para a carreira, né? Para os profissionais que estão começando aí. Todo ano ele tem um evento lá dos formandos, do quem tá, e ele vai lá, faz questão de participar. Sempre um evento muito bonito de vê-lo comandar lá. Então, obrigado pela oportunidade. Acho que é isso. Paulo Sanches. André Lemos, obrigado aí pelo convite. André Lemos, meu amigo, meu parceiro de empreitadas profissionais. Quero agradecer imensamente. Rafael, eu acho que antes de agradecer, te parabenizar. De verdade, e não é papo piegas, é uma grande verdade. Eu sou um grande entusiasta de cases empreendedores, de cases de sucesso e de pessoas e profissionais que conseguem fazer mais com menos. E você faz de forma... com muita maestria, coisas que até então, para mim, como profissional, eram inimagináveis. A capacidade que você tem de fazer gestão de negócios e, sobretudo, de pessoas e cultura, porque você gerir um negócio, se você não tiver as pessoas trabalhando para você aculturadas, respirando a tua essência, o teu DNA, a tua maneira, né, de pensar, você não consegue chegar. Ninguém cresce sozinho. Parabéns e obrigado pelo convite. E Paulo, também obrigado aí pelo papo. Ontem também foi muito agradável, né? Conheci a tua história. A gente falou de história, mas a história desse Paulo aqui também... Eu já estou devendo para ele. Eu falei ontem, o podcast já tem que ser com ele também, né? Então, eu já fica aqui o meu registro que
o convite já está feito, a dívida, na verdade, é minha, né? Ele sempre se colocou muito à disposição da gente lá. Vai entrar no fluxo aí, a gente vai ter que fazer, e vai ser reforma tributária, certamente vai ocupar um percentual grandioso do teu podcast, né? Mas eu acho que um ponto legal também, Lemos, de explorar sobre a história do Paulo, pelo pouco que eu ouvi ontem também, é essa capacidade que ele teve de internalizar conhecimentos, carreira que ele construiu até a instituição que ele chegou no BNDES, um patamar que ele chegou, né? Falávamos sobre isso, chegou a um patamar máximo por técnica, por qualidade, por profissionalismo e, sobretudo, por humildade. Eu acho que isso é algo que pode ser muito motivador para quem ouve. Obrigado pelo convite. De novo, né? Aí humildade é valor e não tem preço, né? E a gente tem essas diferenças entre preços e valores, né? Preço é R$1, é 1 milhão, 10 milhões. Valor é ética, é moral, né? É competência, né? E humildade está ali dentro de valores também. Rafael, queres dar alguma consideração final ou eu já fico aí na liberdade de finalizar? Eu estou preocupado com o tempo, mas não é com o meu tempo, é com o tempo de vocês, principalmente do presidente. Mas, né? Dizem, os bons podcasts são aqueles que ultrapassam o tempo porque eles são... o conteúdo exigiu, indo, né, meu? É porque tem pouco ativo intangível aqui, né? Tem muito pouco ativo intangível aqui, né? Não, eu gostaria. Primeiro, te agradecer pelo convite. Estou sempre à disposição que precisar da gente. Conheci Paulo aqui hoje também, uma pessoa incrível. Obrigado por você participar aqui com a gente. Pegas falou que eu sou ídolo dele. Pô, quem sou eu? Pegas, ele que é meu ídolo, né? E deixar isso registrado, uma pessoa que tem muito valor pra gente. E o valor dele, pra mim, não é o conhecimento dele, que isso acho que todo mundo já sabe. O valor é a pessoa que ele é, o ser humano que ele é. Pra mim, tá próximo de pessoas assim faz muito sentido. E tecnicamente ele sabe que ele é um patrimônio da contabilidade do Rio de Janeiro. É uma pessoa muito importante, uma pessoa que a gente valoriza muito e gosta muito de estar presente. Naquela cerimônia lá no sábado, eu assisti no YouTube, e a gente foi pioneiro no Rio de Janeiro, né? Primeiro evento com os acadêmicos para apresentar o novo plano de estudos, né? A grade curricular do curso de Ciências Contábeis. Pegas estava lá, claro. E o Edilson falou uma coisa ali que é verdade. Ele falou do prazer e de como isso impacta na vida das pessoas. O Edilson hoje é o vice-presidente de desenvolvimento profissional aqui do CRC. Ele disse que há anos atrás ele estava sentado na cadeira da universidade, tendo aula do Pegas e estudando pelo livro dele. E hoje ele tinha o prazer de estar ali no CRC junto com o Pegas. E acho que é um prazer demais, de todos nós. É demais. Isso aí é impagável, né? Isso é muito legal. Coisa muito boa. Rafael, então, obrigado. A tríade de hoje, né? Rafael, Pegas, Paulo, né? Excelente podcast. Não preciso ficar me alongando nisso aí. Eu peço ao nosso público do Ativo Intangível ficar atento aí às redes sociais da OAB de Santa Catarina, a Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina, a nossa Comissão de Direito Tributário, lives, podcasts, ali tem muito ativo intangível conteúdo, também, né? E agradecer realmente a nossa audiência e a vocês que engrandeceram demais aí o nosso acervo, certamente. Até o próximo podcast.